Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 10 gírias mais utilizadas pelos americanos. Então, gente, quando a gente aprende inglês, a gente aprende o jeito formal, o jeito certo de falar as coisas, e é óbvio, é o certo, porque é assim que a gente aprende a nossa língua, mas tanto como no português, no inglês também existem muitas gírias e jeitos e expressões diferentes de falar as coisas. E eu vou mostrar pra vocês as que eu considero mais utilizadas pelos americanos. Então, pra começar, nós vamos começar com a expressão chill out. Então, chill out significa relaxa, fica tranquilo, de boa, e etc. Então, por exemplo, relaxa, você não precisa se preocupar com a prova. Chill out, you don't have to worry about the test. Então, quando a gente quer falar pra alguém ficar de boas. Outro exemplo de chill out. Chill out, you don't have to stress about it. Então, fica tranquilo, relaxa, você não precisa se preocupar com isso, ok? Second one, we have I have tea, ou spill the tea. Essa a gente usava muito, eu usava muito quando eu tava nos Estados Unidos. E ela é engraçada, porque se você pensar na tradução literária, spill the tea não faz muito sentido, né? Mas eles usam essa expressão pra falar conta a fofoca, spill the tea, ok? Então quando a gente tem alguma coisa que aconteceu, algum assunto interessante pra contar para os amigos ou qualquer outra pessoa, a gente usa spill the tea. Então um exemplo de frase: I have tea, you can't believe what happened today at school. Ou quando a gente quer falar para outra pessoa falar a fofoca, a gente pode falar spill the tea, I want to know everything. Terceira expressão, I'm dead. Então essa também é muito utilizada e ela é engraçada também se você pensar na forma literal. I'm dead significa eu estou morta, né? Mas I'm dead a gente vai usar quando a gente tá desacreditado de alguma coisa. Então, por exemplo, alguma coisa muito doida aconteceu, a gente fala oh my god, I'm dead. Então, por exemplo, eu não acredito que isso aconteceu. Então a gente pode usar dessa maneira. Então, por exemplo, I'm dead, I can't believe he broke up with her. Ok? E assim por diante. Quarta expressão, também nessa vibe de desacreditar das coisas. A gente pode usar também a expressão no way. Então, no way a gente vai usar quando, tipo assim, não acredito também, mais ou menos relacionada com I'm dead. No way you did that for her. Então, eu não acredito que você fez isso pra ela. Ou também, you passed the test, no way. Então, a gente vai usar no way pra expressar coisas que a gente tá desacreditado. A próxima é hell no ou heck no, ok? Essa expressão, ela também pode significar surpresa, ou a gente também pode usar quando a gente quer negar alguma coisa. Então, se a gente não quer fazer aquilo, a gente pode usar a expressão hell no. Então, por exemplo, are you going to the party? Hell no, I'm not going there. Outro exemplo, are you excited for tomorrow? Heck no, it's going to be horrible. Nossa sexta expressão é nuts. Então, nuts, na teoria, significaria castanha ou algum snack, alguma coisa que você come, mas a gente também usa ele em outro sentido. Então, a gente pode usar, por exemplo, I'm nuts ou I'm going nuts. Então, nuts a gente vai usar quando a gente quer falar que a gente tá ficando meio doido, meio lelé da cuca. Então, por exemplo, this is driving me nuts. Então, isso tá me deixando maluco. A gente também usa bastante quando a gente quer falar que outra pessoa tá meio doida. Então, a gente pode usar are you nuts? Nossa sétima expressão é for real. Então, for real a gente pode usar também pra várias coisas. Eu também usava muito quando eu morava nos Estados Unidos. Então, for real a gente vai usar quando a gente quer fazer uma afirmação sobre alguma coisa. Então, por exemplo, a gente pode perguntar are you for real? Então, você tá falando sério? Isso é verdade? Ou quando a gente quer afirmar alguma coisa. Então, por exemplo, for real, that was the best concert of my life. Nossa oitava expressão, então, é um jeito diferente de falar I have no idea. Então, eu não faço ideia do que tá acontecendo, ou eu não entendi, basicamente isso, tá? Ela é I have no clue. Então, I have no clue, basicamente, a mesma coisa que I have no idea. Então, por exemplo, I have no clue of what she's talking about. Então, eu não faço ideia do que ela tá falando. Ou também a gente pode usar como uma resposta. Are you going to the movies tomorrow? I have no clue. Agora, a nossa nona... Agora, a nossa nona expressão, estamos quase chegando ao fim, e ela é it's up to you. Então, it's up to you a gente fala quando a gente quer que outra pessoa decida alguma coisa pra gente, ou que depende dela, basicamente. Então, a gente pode usar nesse sentido. Então, por exemplo, it's up to you to decide if we are going or not. Então, depende de você decidir se a gente vai ou não. Então, outro exemplo, do you want to go to the restaurant with me? I don't know, it's up to you, ok? Então, a gente deixa pra pessoa decidir, basicamente. E por último, nossa décima expressão, 24/7. Então, essa, quando eu escutei, eu não entendi absolutamente nada, porque não faz sentido nenhum. Mas depois que tu
entende, ela começa a fazer sentido e a gente usa bastante. Então, 24/7 a gente usa quando a gente quer expressar que alguma coisa acontece o tempo todo. Então, o 24, ele significaria 24 horas e o 7 dias da semana. Então, basicamente, quando a gente quer dizer que isso acontece todo dia, toda semana, a todo momento. Então, por exemplo, she talks to him 24/7. Então, ela fala com ele o tempo todo. Ou she's studying 24/7. Ela está estudando o tempo inteiro. E é basicamente isso, gente. Essas são as expressões que eu considero mais utilizadas, que os americanos usam bastante. Tem muitas mais, dá pra fazer muitos mais vídeos pra vocês de expressões legais que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Então, se vocês quiserem mais um vídeo assim, eu posso fazer pra vocês, é só vocês dizerem aqui nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube eu tô fazendo bastante vídeo legal pra vocês. No Instagram também tem muitos posts, reels. No TikTok também eu sempre vou postando conteúdos diferentes e eles estão sempre relacionados. Então, se tu vê um vídeo no TikTok e tu tá com alguma dúvida, provavelmente vai ter um vídeo no meu canal explicando tudo certinho. Então vocês podem me acompanhar lá. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Um beijo e bye bye!